Olá, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de teoria dos conjuntos. Nós vamos utilizar aqui como livro-texto o livro do Gelsiese, Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1. Bom, nós vamos falar aqui agora de subconjuntos. Dados dois conjuntos A e B, se todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto B, nós dizemos que o conjunto A é parte de B, A é subconjunto de B, ou então A está contido em B. Então, nós podemos perceber aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui um conjunto B, tal, na cor aqui verde, e dentro desse conjunto B, eu tenho aqui um conjunto A, né, ó, delimitado aqui por um quadrado, por exemplo, que é o meu conjunto A. Então, por esse diagrama aqui que eu fiz, ou por esse desenho, eu consigo perceber que o meu conjunto A, ele é uma parte do conjunto B. Tá? Porque todos os elementos do conjunto A, eles estão dentro do conjunto B. Então, eu posso falar o seguinte, ó, que todo elemento de A também é elemento de B. Só que existem elementos de B que não são elementos de A. Tá? Então, nesse caso, sempre que os elementos de um conjunto A estiver todo dentro do conjunto B, eu posso falar então que o conjunto A é uma parte do conjunto B, o A é subconjunto de B e A está contido em B. Tá? Nós indicamos aqui de duas maneiras. Eu posso escrever como sendo A está contido em B, tá? Lê A está contido em B, ou então, o B contém o conjunto A, porque o B é maior e o A está dentro de B. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que o conjunto B contém o conjunto A. Tá? Então, ou seja, o menor está dentro do maior, ou então o maior contém o menor, desde que todos os elementos do conjunto A estejam dentro do conjunto B. Tá? Então, é importante você saber o seguinte, ó, todo elemento de A é também elemento de B, nesse caso. Correto? Bom, relação de inclusão. Na aula passada, nós falamos de relação de pertinência, que era uma relação estabelecida entre elemento e conjunto. Na aula de hoje, nós vamos falar aqui de relação de inclusão. O símbolo, tá? Está contido, ele é chamado sinal de inclusão. E ele é utilizado para estabelecer uma relação entre dois conjuntos. Então, você tem que tomar cuidado aqui o seguinte, ó, fazendo aqui um paralelo com a aula passada. Ó, o símbolo de pertence e não pertence, você vai utilizar esses símbolos aqui, ó, quando você estiver relacionando o elemento com o conjunto. Tá? E quando você estiver relacionando dois conjuntos, você vai trabalhar com a relação de inclusão, que pode ser o estar contido, o contém, e as negativas, que é o não está contido e o não contém. Tá? Nós dizemos que o conjunto A não está contido no conjunto B se pelo menos um elemento do conjunto A não pertencer ao conjunto B. Então, é muito importante você entender isso aqui. Ó. Se um elemento do conjunto A não pertence ao conjunto B, tá? Se pelo menos um, quer dizer, então, que o seu conjunto A não está totalmente dentro do conjunto B. Então, para que um conjunto não esteja contido dentro do outro, ou seja, para o conjunto A não estar contido dentro do conjunto B, basta que o conjunto A tenha pelo menos um elemento que não esteja dentro do conjunto B. Então, é muito importante você ter entendido, na verdade, essa situação aqui que eu acabei de falar para você. Tá? Bom, por que disso? Nós vamos ver aqui agora propriedades da relação de inclusão, que são 4. Tá? A primeira delas é que fala que o conjunto vazio ele está contido dentro de qualquer conjunto. Então, vamos lembrar aqui, então, olha,
para um conjunto estar contido dentro de outro conjunto, o que nós vimos? Eu tenho que ter aqui um determinado conjunto, tá? E ele tem que estar totalmente dentro de um outro conjunto. Então, nesse caso, ele está contido. Tá? Então, ó, a propriedade 1 fala que o vazio está contido dentro do conjunto A, ou seja, dentro de qualquer conjunto. Tá? Agora, por que isso aqui é verdade? Para o conjunto vazio não estar dentro do conjunto A, teria que ter pelo menos um elemento do conjunto vazio que não esteja dentro do conjunto A. E isso é um absurdo, pelo fato do conjunto vazio ser um conjunto que não possui nenhum elemento. Ou seja, não vai ter como algum elemento do conjunto vazio não estar dentro do conjunto A. Então, por esse motivo, você tem que saber que o conjunto vazio ele está dentro de qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, tá? A segunda propriedade, ela é reflexiva. O conjunto A está contido dentro do próprio conjunto A, ou seja, o conjunto A, ele contém todos os elementos do próprio conjunto A. Então, o conjunto A está dentro do próprio conjunto A. Em outras palavras, todo conjunto está contido dentro dele mesmo. Tá? Reflexiva. A transitiva. Se o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido no conjunto C, então eu posso falar que o meu conjunto A está contido no conjunto C. Você pode ver isso aqui pelo diagrama. Eu tenho aqui o meu conjunto A definido por um triângulo verde, que está dentro do conjunto B, que está definido aqui por um quadrilátero branco. E, por consequência, o meu quadrilátero branco que contém o triângulo verde está dentro aqui, por exemplo, aqui, de uma elipse que está aqui na cor azul. Então, se A está dentro de B e B está dentro de C, sinal que o meu A está dentro de C. Então, quando você for trabalhar com um conjunto, que você começar a ler um exercício, é interessante aqui que você tente, né, fazer um desenho do lado, para você tentar entender qual o conjunto que está dentro de qual, e aí sim você conseguir resolver os seus exercícios. Vai ser muito útil para a gente. Tá? A outra propriedade aqui importante, ó, é a propriedade antissimétrica. Ela fala o seguinte, ó, se A está contido em B e B está contido em A, então o conjunto A é exatamente igual ao conjunto B. Então vamos lá. A está contido em B. Todos os elementos de A estão dentro de B. Mas B está contido em A. Então todos os elementos de B estão dentro de A. Se A está dentro de B e B está dentro de A, sinal que esses conjuntos aqui, eles têm que ser, na verdade, iguais. Tá? Então, são aí as 4 propriedades importantes aí na hora de você resolver o exercício. Tá bom? Bom, aqui agora, ó, eu trago para vocês aqui 3 conjuntos. Tá? Eu tenho aqui o meu conjunto A, que ele possui 1, 2, 3, 4 elementos. Tenho aqui o meu conjunto B, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E o conjunto C, que possui aqui 1, 2, 3 elementos. Tá? Se eu começar a comparar agora aqui um conjunto com outro, comparando os seus elementos, você vai ver comigo aqui, ó, que o meu conjunto A, os elementos 0, 1, 2, 3, estão totalmente dentro do conjunto B. Então, ou seja, aqui, ó, o meu conjunto A está contido no conjunto B. O meu conjunto C, que tem os elementos 0, 2 e 5, também está contido aqui no conjunto B. Tá? Então, o conjunto C está contido no conjunto B. Quando eu comparo agora aqui o meu conjunto A com o meu conjunto C, o conjunto A tem mais elementos. Então, não tem como o A estar dentro de C. Vou comparar agora aqui o meu conjunto C com o meu conjunto A. O 0 está dentro do A, o 2 está dentro do A, porém o 5 não está dentro do A.
Então, eu não posso falar, na verdade, que o conjunto C está contido dentro do conjunto A. Por quê? Existe um elemento aqui, 5, que não está dentro do conjunto A. Então, a única coisa que eu posso falar aqui, ó, é que o conjunto A está contido em B e o conjunto C está contido em B. O que aconteceu aqui é que o conjunto A e o conjunto C, eles possuem, na verdade, aqui elementos em comum. Tá? Bom, diante disso, ó, eu vou fazer um desenho aqui agora de um diagrama, demonstrando que o que está acontecendo aqui nessa relação desses conjuntos. Tá? Então, aqui perceba o seguinte, ó, eu tenho o conjunto B aqui, ó, que é o maior, e esse conjunto B, pela análise que eu fiz aqui, ó, ele contém tanto o conjunto A quanto o conjunto C. Então, eu coloquei aqui o conjunto A e o conjunto C dentro do conjunto B. Tá? Agora, perceba ó, que o conjunto C ele não está totalmente dentro de A. Por quê? Mostrei para você aqui que existe um elemento aqui, ó, o 5, que não está dentro do conjunto A. Tá? Mas ele tem aqui ó, alguns elementos que estão dentro do conjunto A. Por isso que eu fiz esse desenho aqui. Ó. Esse pedacinho aqui, ó, que eu vou colorir agora aqui de vermelho, ó, é a parte dos elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto C. Então, agora, ó, através desse diagrama aqui, ó, eu vou, na verdade, aqui escrever, na verdade, os meus elementos. Vou preencher primeiro aqui ó, os elementos que são comuns, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto C. Então, vou comparar aqui, que ó, é o 0, depois o 2. Ó. Então, dentro aqui dessa figura aqui, ó, não é a parte que pertence ao conjunto A e ao conjunto C? Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou escrever aqui ó, o elemento 0 e o elemento 2. Então, se você pegar aqui o conjunto A, ó, ele já tem dois elementos, que é o 0 e o 2. O conjunto C também já tem dois elementos, que é o 0 e o 2. Agora, o conjunto A, ele tem ainda aqui ó, o elemento 1 e o elemento 3, que não estão em C. Então, vou colocar ele agora aqui dentro apenas do A, ó, que é o elemento 1 e 3. Agora, o conjunto C, ele tem o elemento 5, que não pertence ao conjunto A. Então, vou colocar ele aqui. Ó. Agora, vamos lá. Quem que é o conjunto A? 0, 1, 2, 3. Eu vou olhar agora aqui no círculo verde aqui. Ó. 0, 1, 2, 3. Certinho? Ó. Quem que é o conjunto C? 0, 2, 5. Vou olhar agora aqui nesse elipse vermelho aqui. Ó. 0, 2, 5. Tá certinho? Agora, quem que é o conjunto B, meus amados? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou olhar aqui. Ó. Tudo isso aqui não está dentro do B? Então, está aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Está vendo que o 4 não apareceu aqui? Só que o 4, ele não está nem no A e nem no C. Então, eu vou chegar aqui fora aqui, ó, e colocar o 4, que ele pertence, na verdade, que é o conjunto B. Então, quem que é o conjunto B agora? Ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, através desse diagrama aqui, ó, eu consegui, na verdade, desenhar uma situação aqui que satisfaz, na verdade, todos os três conjuntos. Se você quiser olhar o conjunto A, você vai olhar no círculo verde. Conjunto C, você vai olhar aqui na elipse vermelha. E o conjunto B, você vai olhar, na verdade, na elipse em azul. Correto? Então, muito importante, na verdade, aqui você entender essa representação que eu acabei de fazer. Tá? Bom, um outro assunto aqui, ó, mas muito importante, é chamado conjunto das partes. Tá? Seja um conjunto A. O conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Indicamos por P de A. Então, o que está acontecendo, então, aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um conjunto, tá? Ó, um conjunto A, e desse conjunto A agora, eu vou imaginar todos os subconjuntos que eu consigo fazer, por exemplo, aqui dentro do conjunto A, tá?
Então, na verdade, ó, vamos ler de novo aqui. Ó, o que, que a definição aqui fala para mim aqui? Ó? O conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Indicamos por P de A. Nas nossas propriedades atrás, eu alertei para você algumas propriedades, tá? 4 delas. 2 eram muito importantes. A primeira delas falava que o conjunto vazio ele está dentro de todo o conjunto, e a outra falava que o próprio conjunto está dentro do conjunto. Então, em outras palavras, agora aqui, olha, o meu conjunto A, ele possui, na verdade, aqui, ó, um total de 3 elementos. Eu vou escrever agora todos os subconjuntos do conjunto A. Em outras palavras, eu quero pegar agora aqui, ó, subconjuntos que vão estar dentro do conjunto A. O primeiro subconjunto, o primeiro, é o conjunto vazio. E o último conjunto é o conjunto que possui a mesma quantidade de elementos do conjunto A. Então, em outras palavras aqui, o meu conjunto vazio, ele possui, na verdade, 0 elementos. E o próprio conjunto, ele possui, na verdade, 3 elementos. Então, o que, que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou variar a quantidade de elementos de 0 até 3. Em outras palavras, eu vou pensar em todos os conjuntos que têm 0 elemento, 1 elemento, 2 elementos e 3 elementos, com base no conjunto A. Então, tá aqui, ó. O primeiro conjunto que tem 0 elementos vai ser o meu conjunto vazio. Agora, ó, eu vou pegar conjuntos que têm 1 elementos, mas vou tirar aqui do conjunto A. Então, eu vou pensar agora aqui, ó, em conjuntos unitários. Então, eu tenho aqui, olha, o conjunto que possui o 1 como elemento. Depois, eu tenho um conjunto que possui o 2 como elemento e tenho um conjunto que possui o 3 como elemento. Então, peguei cada um desses elementos aqui, ó, e escrevi, na verdade, conjuntos unitários. Então, aqui, ó, 0 elementos, 1 elemento em cada um. Agora, eu vou fazer combinações que possuem 2 elementos. Então, vou colocar aqui, ó, 1 e 2. Depois, vou colocar 1 e 3. E, por final, vou colocar 2 e 3. Não vou colocar aqui 2 e 1, porque já tem 1 e 2. 3 e 1, já tem aqui 1 e 3. 3 e 2, porque já tem aqui 2 e 3. Tá? Então, a ordem que você coloca os elementos aqui, ó, se você alterar aqui, você vai ter o mesmo conjunto. Tá? Então, vamos lá. Ó. 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos. E, para terminar agora, eu vou pegar aqui um conjunto que tem 3 elementos. Aí você vai ver que vai ser, na verdade, o próprio conjunto A. Então, isso aqui, ó, que eu acabei de escrever, é chamado de conjunto das partes do conjunto A. Eu posso escrever aqui agora, ó, P de A. Então, vamos lá. O que é o conjunto das partes? Ele é um conjunto, tá, ó, formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Então, na verdade, aqui, ó, eu achei um conjunto que ele é formado pelos subconjuntos do conjunto A. Então, você pode contar agora aqui, ó, a quantidade de elementos que tem o conjunto das partes é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, muita atenção aqui, ó. Ele tem 8, sendo que um desses 8, é o conjunto vazio, e um outro que está aqui dentro desses 8 é o próprio conjunto. Tá?
Então, cuidado com isso aqui, ó. No conjunto das partes entra o conjunto vazio e também entra, na verdade, o próprio conjunto, tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui, ó, que é interessante aqui, ó, é você saber, tá? Quando eu comecei aqui a fazer o conjunto das partes, eu tive que tomar uma decisão. Qual que é a decisão aqui que eu tive que tomar aqui, ó? Eu simplesmente cheguei aqui, ó, e me fiz uma pergunta. O elemento 1, ele vai poder entrar ou não vai poder entrar? O conjunto 2, desculpa, o elemento 2, ele vai poder entrar ou não vai poder entrar? E o elemento 3, ele vai poder entrar ou não vai poder entrar? Como assim, professor? Perceba que nesse primeiro aqui, ó, o vazio, nenhum deles entrou. Quando eu pensei aqui na segunda possibilidade, apenas o 1 fez parte. E aqui o 2 e o 3 não entrou. Quando eu cheguei aqui no segundo, ó, o 2 entrou, mas o 1 e o 3 não. Aqui o 3 entrou e o 1 e o 2 ficou de fora. Pulo aqui para outra linha. O 1 e o 2 entrou e o 3 ficou de fora. O 1 e o 3 entrou, o 2 ficou de fora. O 2 e o 3 entrou e o 1 ficou de fora. E no último aqui, todos eles entraram. Por que eu estou te falando isso aqui? Que, ó, o número de subconjuntos de um conjunto é definido por P de A, que é igual a 2 elevado a N. Quem que é esse N aqui, ó? Esse N, ele nada mais é do que o total de elementos do conjunto, tá? Então, se você pegar o conjunto aqui, ó, quem que é o conjunto que eu tinha? 1, 2 e 3. Quantos elementos esse conjunto aqui tem? 3. Eu quero descobrir, na verdade, a quantidade de elementos do conjunto das partes. Vou usar a formulinha 2 elevado a n, onde o n, na verdade, vale 3 elementos. 1, 2, 3. 2 elevado a 3, nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2. Você multiplica a base, que é 2, 3 vezes. E aí você vai ter um total aqui de 8 subconjuntos. Por que isso é importante? Você vai pegar aqui alguns exercícios que, na verdade, ele não vai te perguntar quais são os subconjuntos, tá? Ele não vai querer saber, na verdade, aqui, ó, quais são eles. Ele vai querer saber, na verdade, qual é o total, tá? Então, por exemplo, se eu te der um conjunto aqui que tenha, por exemplo, aqui, ó, 8 elementos, você não vai ficar fazendo isso aqui no braço. Tá? Você tem que entender que a quantidade de subconjuntos é dada pela formulinha de 2 elevado a n. Tá? Então, você vai ter aqui o total de subconjuntos. E nunca se esqueça do que eu vou te falar aqui. Dentro desses 8 subconjuntos, existem 2 aqui, ó. Quem que é esses 2? O conjunto vazio e o próprio conjunto. Cuidado com isso aí na hora de fazer os exercícios. Então, estou chamando a atenção sua aqui mais uma vez. Ó. O número de subconjuntos definido por P de A, que é igual a 2 elevado a n. Tá? Dentro desse total aqui, ó, inclui o conjunto vazio e o próprio elemento. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Se você quiser descobrir todos os subconjuntos não vazios de um conjunto A, você teria que, na verdade, fazer aqui no braço um por um. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa bem claro aqui, ó, que ele falou que aqui, ó, não vazio. Então, se eu quero não vazio, esse cara aqui vai estar fora. Tá? Então, vou começar aqui com um elemento, ó, que é o elemento 1. Depois quem? 2, 3, 4. Agora com 2 elementos. 1 e 2,
1 e 3, 1 e 4. Beleza, né? Ó, agora eu vou para o 2, ó. Quer dizer, dois elementos começando do 1, ó. Agora eu vou começar do 2, ó. 2 e 1 já tem 1 e 2. Então aqui eu vou pegar sempre para frente, ó. 2 e 3, depois 2 e 4. Agora eu vou pegar o 3, ó. Então aqui vai ficar 3 e 4. Agora eu vou pegar com 3 elementos. Vai ficar 1, 2, 3, depois 1, 2, 4. Depois eu vou ter 2, 3, 4. Então fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 4. 2, 3, 4. E aí agora, falta agora aqui com 4 elementos, que é 1, 2, 3, 4. Não sei o que você achou disso aqui, ó, mas é trabalhoso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Tá faltando um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. 2 com 3, 2 com 4. 3 com 4. Depois, 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Aí, ó, tá faltando, na verdade, aqui, ó, o 1, 3, 4. Tá, ó? Então, aqui, ó, quando eu fui fazer aqui com 3, ó, ficou um de fora aqui, ó, que é 1, 3, 4. Agora sim. Olha por que eu sabia aqui, ó, que estava faltando um. Quando eu conto aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por que eu sabia que estava faltando um, ó? Aqui, ó, ele pediu para determinar todos. Eu escrevi. Ah, você não vai acontecer de fazer uma continha desse tipo aqui. Geralmente, ele vai te perguntar quantos são, quantos são. Então, você vai chegar simplesmente aqui, ó, e utilizar a formulinha aqui que você acabou de ver. 2 elevado a n. Então, você vai chegar aqui, ó, P de A, 2. O nosso n agora aqui, ó, o conjunto A possui 1, 2, 3, 4 elementos. E aí você vai fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa continha aqui vai dar 16. Aí, tomar muito cuidado agora aqui, ó. Determine todos os subconjuntos não vazios. Então, essa continha aqui não deu 16? Como ele quer que conjuntos não vazios, obrigatoriamente você tem que chegar aqui e subtrair 1. Quem que é esse 1 aqui que você está subtraindo? O conjunto vazio. Então, 16 menos 1. Essa resposta aqui vai te dar um total aqui de 15 subconjuntos, tá? Então, é importante aí você saber essa questão aí, se o vazio está dentro ou se o vazio está fora, correto? Agora, ó, nós vamos resolver aqui alguns exemplos do assunto que nós abordamos aqui na aula até o momento. Exemplo. Dado o conjunto P, considere as afirmativas abaixo. Então, primeiro que ele fala que esse conjunto, que o elemento pertence a P, o segundo está contido em P, terceiro pertence em P. Ele quer saber, com relação a essas afirmativas, concluímos que quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, vamos analisar, então, agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, que esse cara aqui, ó, é o meu conjunto P. E aqui dentro, eu falei para você aqui, ó, que tudo que está aqui dentro é chamado para mim aqui de elemento. Então, a minha análise agora aqui é o seguinte, ó. Se for elemento com conjunto, eu vou trabalhar com pertence e não pertence. Se for conjunto com conjunto, eu vou trabalhar com contido e não está contido, tá? Então, vamos analisar agora aqui, olha. Esse cara que você está vendo aqui entre chaves, ele pode ser conjunto ou pode ser elemento. O mesmo vale aqui para o segundo, pode ser conjunto ou elemento.
E esse cara aqui que está com o risquinho aqui, ó, ele pode ser o conjunto vazio ou pode ser um elemento. Vai depender do que está escrito lá dentro do nosso conjunto P. Isso é importante, tá? Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou marcar o que está entre chaves. Olha lá, ó. Tudo aqui que está entre chaves é chamado para mim aqui de elemento, tá? Então, vamos lá. Vou pegar esse primeiro agora aqui, ó. Esse cara aqui até então, ele é um conjunto, até então. Se ele tiver lá dentro exatamente igual aqui, ele deixa de ser conjunto e vira um elemento. Então, eu vou analisar agora aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele está lá dentro de P? Está. É o primeiro cara que aparece aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é exatamente esse aqui, ó. Então, como ele está exatamente igual, esse cara aqui que você está vendo, ele é um elemento. Se ele é elemento, elemento com conjunto, eu uso o símbolo de pertence. Então, tá certo, ó. Esse cara aqui pertence ao conjunto P. Então, isso aqui para mim aqui é verdadeiro. Tá? Vou pular para a segunda agora aqui, ó. Vou analisar novamente aqui esse aqui, ó. Se ele tiver exatamente igual lá dentro, ele vai ser um elemento, tá? Então, aqui, ó, até então, eu não poderia estar usando aqui o símbolo de estar contido. Então, se aqui, ó, está aqui o está contido, quer dizer que esse cara aqui não é um elemento, ele é um conjunto. Então, se ele é um conjunto, se ele é um conjunto, eu vou ver agora aqui o seguinte, ó. Existe esse subconjunto? É uma pergunta que eu faço, tá? Então, para esse cara aqui, ó, estar contido em P, ele tem que ser um subconjunto. Então, vamos lá. Quando eu pego esse conjunto aqui, ó, e começo a escrever os subconjuntos, o que são subconjuntos? São conjuntos que vão estar dentro do conjunto P. Ou seja, esse cara agora que você está vendo aqui, ó, ele é um subconjunto do conjunto P. Por quê? Quando eu começar a escrever aqui, ó, os conjuntos unitários, o primeiro que eu vou ter aqui é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é o primeiro que você está vendo. Quando eu pegar esse aqui, ó, que é o zero, olha lá, ó, ele é um subconjunto, tá? Depois o outro subconjunto vai ser esse aqui, e depois um outro subconjunto vai ser esse aqui, ó. Tá? Eu estou escrevendo aqui, ó, subconjuntos do conjunto P. Aí é lógico, eu só escrevi aqui subconjuntos de um elemento para eu poder analisar o meu exercício aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, é um subconjunto? É. Por quê? Porque os elementos dele estão dentro do conjunto P. Então, se ele é um subconjunto, ele é um conjunto. Então, relação de conjunto com conjunto, eu uso, na verdade, o está contido. Então, esse cara aqui é verdadeiro. Tá? O terceiro, esse cara aqui, ó, ou ele é o conjunto vazio, ou ele é um elemento. Vou circular ele agora aqui, ó. Ele está exatamente igual lá dentro? Tá. Aí ele aqui, ó. Então, se ele está exatamente igual, esse cara aqui deixou de ser o conjunto vazio e virou um elemento. Elemento com conjunto, eu uso o símbolo de pertence. Então, essa relação aqui também é verdadeira. Então, a conclusão que eu tiro aqui, que todas são verdadeiras. Espero que você tenha acompanhado aí a resolução desse exercício. Bom, exemplo. Um farmacêutico dispõe de 4 comprimidos de substâncias distintas, solúveis em água e incapazes de reagir entre si. A quantidade de soluções distintas que podem ser obtidas pelo farmacêutico, dissolvendo-se 2 ou mais desses comprimidos em um recipiente com água, é igual a... Então, olha que interessante aqui, olha. O farmacêutico, ele tem um total aqui de 14 comprimidos de substâncias distintas e solúveis em água, incapazes de reagir entre si. Então, olha que legal aqui, olha.
Como aqui ele tem 14 comprimidos, eu vou imaginar que existe aqui esse conjunto aqui, que ó, comprimido 1, comprimido 2, comprimido 3, até o meu comprimido 14. Então, esse conjunto A meu aqui, ó, ele tem um total de 14 elementos. O que vai acontecer agora aqui? Ó? Ele vai começar a misturar aqui esses comprimidos de modo a dissolver eles em água. Tá? Só que ele vai dissolver 2 ou mais. Então, o que ele quer fazer aqui é o seguinte, ó. Ele quer formar subconjuntos com pelo menos 2 comprimidos. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar agora aqui, ó, esses 14 comprimidos e vou fazer subconjuntos com pelo menos 2 comprimidos. Ou seja, eu vou pensar em subconjuntos com 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, até chegar em 14 elementos. Ora, eu acabei de mostrar para você aqui, ó, que a quantidade de subconjuntos de um conjunto é dado pela formulinha 2 elevado a n. Tá? Então, você vai chegar aqui e escrever o seguinte, ó, P de A é igual a 2 elevado a 14. Quando você fizer essa continha aqui, ó, 2 elevado a 14, você vai multiplicar, na verdade, aqui o 2, ó, 14 vezes. Então, vai ficar quem aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Então, quando você sair multiplicando isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2048 vezes 2, nós vamos chegar aqui, ó, 4.096, vezes 2, 8.192, aqui estou com a calculadora já, tá? E vezes 2, essa continha aqui vai dar 16.384. Então, aqui está o seguinte, ó, P de A deu 16.384. E graças a Deus, ó, nós não temos essa opção aqui para marcar. Porque se tivesse, poderíamos aqui errar o exercício. Tá? Qual que é a manha aqui do exercício? Ele não está dissolvendo 2 comprimidos ou mais? Quando eu uso essa formulinha aqui, ó, eu estou achando todos os subconjuntos que têm 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, até 14. Como eu quero começar de 2 elementos para cima, eu vou chegar agora aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou subtrair 1. Quem que é esse 1 aqui que eu estou subtraindo? Ó? Esse 1 aqui, ó, é o conjunto vazio. Agora, ó, eu tenho que subtrair todos os conjuntos unitários. Eu não tenho aqui 14 comprimidos, senão que eu consigo fazer 14 conjuntos unitários. Então, eu vou chegar agora aqui e subtrair 14. Quem que é esse 14 aqui, ó? São os conjuntos unitários. E aí você vai concluir comigo aqui o seguinte, ó, que o P de A vai ser 16.384 menos 15. E aí nós vamos chegar no valor total aqui de 16.369. Resposta do exercício, letra E. Espero aí que você tenha acompanhado o exercício. Desejo em você bons estudos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.